o povo começa a chegar atrasado. Eles Ah, costumam chegar até Suzana 6h05. chegou! Suzana chegou! Tudo bom, Suzana? Seja bem-vinda. Ô, Suzana, eu estou apanhando aqui porque eu preciso mover duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Eu nem separei um caderno só para a sua oficina. Será que seria necessário? Não, acho que não. Necessário, assim, Não, é aí porque a gente conversou e o senhor pediu para mandar particular, aí para as outras matérias eu gosto de anotar. sei. Olha, uma coisa legal é que Tem vocês não caderno aqui? precisam, é que vocês não precisam me chamar de senhor, Tá. Eu sou, viu? professor, é porque eu Sério sou da mesmo. época da datilografia, do cheirinho da prova de álcool. Aí a mãe da gente ensina, professor é senhor. O Tá ano certo. passado, o professor de matemática, ele até hoje professor de matemática, ele deve ter idade para ser meu filho, eu chamei de senhor, ele ficava olhando para minha cara meio assim, o que está É. acontecendo? Eu falo, Ô, gente, pela experiência de vocês acham que a gente obrigado, Bela. espera mais algumas pessoas chegarem? Ou já começamos? Porque são 6h03. A Amanda chegou. Não, a Amanda já estava, apareceu Amanda duas vezes. Mas, o que vocês acham? Esperamos até Ah, 6h05, sim, eu acho. né? Porque eu acho que a Thalita era. Eu achei que ela fosse participar. Fernando. Pois é. Ah, isso, eu trouxe dessa vez, me falhou. Da outra vez eu não quis levantar para procurar, e eu fiquei sem meu caderninho de anotação para anotar os nomes. Aí teve gente que não me mandou nada, aí eu já vou ter alguma dificuldade de lembrar o nome. Já tinham separado aqui, eu já deixei. Ah, muito bom. Ainda mais você, né, Suzana? Que você, pela área que vai, uma coisa, papel e caneta, tem que estar sempre junto, né? Tá fazendo frio aqui. Bem, eu tenho. Ok. Eu Professor, vou. só como o senhor está esperando 2 minutinhos, 1 minutinho só, que eu só vou aqui pegar um café, tá? Ah, vai lá. Tá fazendo frio, nossa, mãe. Ah, que pena, não vou conseguir, não. Não vou conseguir. É uma pena. Mas, deixa eu ver como é que eu vou resolver isso. Bem, vamos começar? Ah, não, agora esperar a Bela e a Suzana voltarem, né? Eu estou aqui. A Suzana já está aí, cadê a Bela? Eu estou aqui.
Só Você tá aí, Bel? tô Ah, aqui. tá ótimo. Gente, primeira coisa, deixa eu só separar aqui. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: primeiro de tudo, a alegria e a emoção que foi receber o texto de vocês. Da Amanda, da Suzana, da Bela, da Thalita. Não sei, eu esqueci mais alguém. Não, foram essas pessoas. E eu digo para vocês o seguinte: não é que eu esperava pouco, não. Mas foi muito além da minha expectativa. O texto da Amanda, o texto da Suzana, o texto da Bela, mas eu fiquei assim, eu não quero parecer, vamos dizer assim, fogueteiro, não, sabe? Eu falo do fundo do coração, eu fiquei emocionado, fiquei mesmo. Eu achei assim, fantástico, 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 e um início de trabalho, uai, que isso? Um início de trabalho muito, muito animador, muito animador. Aí eu queria ver com vocês o seguinte: o que vocês acham da gente começar com... Tá chegando a Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Tudo E aí, bem? tudo bem? Tudo bom, e você? Ótimo. Então, Fernanda, estava contando aqui para a turma que eu fiquei muito feliz e emocionado com os textos que recebi. O seu, eu espero ainda que você mande, né? Mas eu queria ver com vocês o seguinte: vocês acham que seria legal a gente, de repente, ler aqui os textos de vocês em grupo, para a gente... Por que vou explicar para vocês por que essa ideia. Né? Quer dizer, é uma ideia óbvia, mas assim, porque mostra como é que a escrita é uma ferramenta extraordinária do ponto de vista assim, da própria vida, né? Porque muitas vezes a gente está numa situação difícil, num momento complicado, ou num momento fantástico de descoberta, de conquista, e de repente você pega um papel, pega uma caneta, senta no computador, que seja, e você começa a olhar para aquilo que está acontecendo com você, começa a olhar para as suas emoções, o seu olhar para aquilo, e de repente, na hora que vê, você está abraçado com aquele texto que você está produzindo, ou você está brigando com ele, você está rolando no chão com ele, chega no final, na hora que você vai ver, esse abraço é uma coisa só, é você se vendo, é você apurando o seu olhar para as coisas e descobrindo coisas que você não descobriria, você simplesmente fala assim: legal, que bom, que situação difícil que eu estou. Sabe, esse tempo de atenção e foco na hora que você escreve, ele é fantástico nessa descoberta, né? Do sentido das coisas, né? Não só aquilo que aparece, obviamente, diante dos nossos olhos, como o que todo mundo está vendo, mas aquilo que você vê. Esse seu olhar para os acontecimentos é seu. É seu. E ele é fundamental. Está chegando aí o Rian. Seja bem-vindo. Esse olhar, gente, é uma descoberta da gente mesmo. É a gente que está vindo à tona, né? E só para não ficar falando muito, porque não é o caso, mas só para concluir o seguinte: o mundo é a forma como a gente olha para ele. Se você está num momento de muita ansiedade, você vai ver o que está acontecendo com você de uma forma. Se você está calmo, se você está em sintonia, está equilibrado, é outra coisa. O mundo pode ser uma coisa terrível, difícil, árido, complicado, e realmente é. Mas a forma como você
olha e como você se insere nessa realidade, muda tudo. Tudo. Né? As dificuldades podem ser impeditivas ou podem ser oportunidades. E aí é que eu ia mostrar um desenho que é uma coisa assim, conhecido de todo mundo, é um chavão, mas é fundamental, que é aquele desenho do elefante preso por uma estaca. Todo mundo já conhece isso, todo mundo já viu uma foto, um desenho. Sabem do que eu estou falando? Não, eu me lembrei de Pequeno Príncipe. Pois bem, Gozado, não me lembro disso no Pequeno Príncipe, mas o Pequeno Príncipe tem muitos anos que eu li, não estou me lembrado, mas é possível que tenha lá. Você viu isso no Pequeno Príncipe, Bela? Um desenho de uma jiboia comendo um elefante, que o menino imagina. Ah, tá. Não, diferente. A ideia é o seguinte, teve um dia que pegaram o elefante e prenderam a pata dele numa árvore. Amarraram. Ele tentou, mas não conseguiu sair. Então, o elefante aprendeu que quando põe aquela corrente na pata dele, ele não consegue ir em lugar nenhum. E a partir daí, o dono do circo começou a amarrar aquela corrente numa estaca fincada no chão, que não é nada. Se o elefante desse um movimento com a pata assim, ele arrancava aquela estaca, que é como se tivesse você preso numa linha a um alfinete. Sabe? É ridículo. E o que significa isso? É isso que a gente estava falando sobre o olhar. São as nossas crenças que nos aprisionam. A gente vive cercado dessas crenças, que não são originalmente nossas, são crenças dos outros, e que a gente vai acreditando, vai vivendo, porque todo mundo acredita, a gente acredita também, a gente cresce com aquilo, ensinam para a gente uma série de coisas, né? Que algumas coisas são crenças maravilhosas, libertadoras, outras são limitantes, como a do elefante. E como algumas coisas que também nos limitam, de experiências que a gente viveu e que, de repente, na infância, e por ser criança, a gente não conseguiu elaborar bem. Aí, na hora que chega no momento em que você tem a oportunidade da escrita e que você mergulha naquela memória, se foi um fato que já aconteceu, como foram esses textos, né? Vocês lembram que o pedido era uma coisa que vocês tivessem testemunhado ou vivido. Embora não fosse muito rigoroso assim, engessado. Então, quando você vai para o exercício da escrita, você tem a oportunidade de mergulhar nessa memória e revê-la, e reinterpretá-la, e se libertar quando ela produziu uma crença limitante. É pena que Thalita não está aqui, mas eu vou contar a história dela. O texto dela é um texto muito tocante, que ela fala de um passarinho que ela ganhou na infância da mãe, um periquito. E esse periquitinho, ele já nasceu doente. Ele era muito frágil, né? E acabou que cada irmão ganhou não sei o quê, mas aí um dia a mãe resolveu vender os periquitos, né? E a pessoa que comprou não quis aquele fraquinho que ela chamava de Pepito. Não quis o Pepito, porque o Pepito era feio, né? Era doente, não quis. E a Thalita ficou feliz da vida, porque era o do coração dela. E ela foi criando aquele bichinho tal, frágil. E ela, menina, chegou um dia muito cansada em casa e deitou no sofá com o Pepito na mão. E quando ela acordou, procurou o Pepito, cadê o Pepito, cadê o Pepito? Achou o Pepito morto no sofá. Aí ela, menina, acreditou que ela tinha deitado em cima do Pepito, dormindo, e não viu e matou o Pepito. Olha para você ver. O Pepito, doentezinho que era, ele poderia simplesmente ter morrido enquanto ela dormia. É possível ter acontecido, né? Mas, na cabeça dela, ela concluiu que ela tinha dormido em cima do Pepito e tinha matado o bichinho. E cresceu com essa culpa, veio trazendo, tanto que ela não tem bicho de estimação.
porque ela ficou com essa culpa. Aí, na hora que ela vai e revisita essa memória, e mergulha e lembra dos detalhes, e agora, com o olhar de adulta, rever aquilo, é uma oportunidade maravilhosa dela se libertar daquela crença que limitava ela. Não tinha motivo para culpa. Ela, simplesmente porque ela, como criança, fez o melhor que ela podia. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Bem, como é que vocês querem? Vocês querem ler os seus próprios textos? Querem que alguém leia? Como é que é? Por mim, você pode ler o meu. Quem? Como é que é, Amanda? Por mim, você pode ler o meu. Maravilha. Então, eu vou começar lendo da Amanda. O meu também, Chico. Tá. Bela, você está aí, né, Bela? Eu tô aqui. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. O texto da Amanda é um texto que, vamos dizer assim, que ele esconde uma série de outras possibilidades. É um texto muito interessante. É um texto, me pareceu, bem trabalhado em termos de redação para o Enem. Mas a minha leitura foi que você trabalhou isso como se estivesse treinando para o Enem. Se eu estiver equivocado, me perdoe. Mas isso não interessa. Foi mais ou menos isso. Eu misturei um pouco das duas estruturas. Só que no Enem você não pode usar o eu pessoal, porque eu sou acostumada a fazer um texto dissertativo, argumentativo. Perfeito. Só que eu tentei deixar ele pessoal. Maravilha. Então, vamos lá. Sabe toda aquela paisagem linda de natureza litorânea, vista casualmente em um momento de lazer, que achou incrível, ou quando mergulhou e viu uma variedade de espécies de peixes e corais coloridos, ou enquanto andava e pegou uma concha e a guardou de recordação? Já parou para pensar que todos esses eventos podem se tornar uma distopia, deixando de existir para a próxima geração? Interessante. E pior, está sendo destruída debaixo dos seus olhos, nesse exato momento, e que o possível causador pode ser você? Mas, e se você for como eu e nunca visitou uma praia ainda? Assim poderia ser culpado? E como isso afetaria? Por que temos que proteger o mar? Bem-vinda, Vitória. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Entrando no mundo marinho, encontramos os corais, que são espécies magníficas, além de ser um atrativo para o turismo. Ainda são esplêndidas individualmente. Tais espécies variam de acordo com a região e apresentam várias características que se destacam pela sua peculiaridade, como por tamanho, cor e, às vezes, sua estrutura. Serve até de esconderijo para peixes que fogem da predação. E sabe aquela areia que você possivelmente se enterrou? Então, são fósseis dos mesmos quebrados, né? Os corais são ultrassensíveis com a temperatura, são ultrassensíveis com a temperatura terrestre. E com a industrialização, várias vidas marinhas estão morrendo, como no documentário Em Busca de Corais, disponível na Netflix, que narra como a intensificação do aquecimento global e como é prejudicial não somente a vidas marinhas, como também aos seres humanos. Assim, tal fenômeno ocorre por ação antrópica, queima de fósseis, produtos de aerossol, monóxido de carbono, aumento de emissão de carbono, e pode destruir e ocasionar o desaparecimento de diversos países e ilhas, o submergindo em água das geleiras derretidas, por exemplo. E aí ela dá um exemplo, Tonga, Maldivas, entre outros. Proteger o mar é de suma importância. Dependemos das vidas marinhas não apenas para alimentação, além de que vários remédios vêm da biodiversidade marinha. Com isso, o mar ainda é responsável pelo não aquecimento da Terra.
À medida que a industrialização cresce, mais demandas de novos produtos tornam-se necessários. E todo esse processo de fabricação do produto depende de algum tipo de recurso natural que pode ser encontrado no mar, como, por exemplo, os minerais, que são utilizados em algum processo para a produção de plástico, que volta ao mar em forma de descarte de lixo indevido, causando danos ao meio aquático, com a morte de tartarugas, golfinhos, entre outros. O mar é um grande depósito de alimentos e um ótimo regulador climático e de reserva de minerais, além de ser utilizado para exportação marítima, sendo a principal fonte de economia de alguns países e, mesmo assim, vem sendo utilizado para descarte de dejetos. E como isso te afeta? Simples, o mar é verdadeiro pulmão do planeta. Logo, o homem depende do ecossistema marítimo, pois dele provém a água e recursos naturais que são essenciais para a sobrevivência humana. Sem ele, você não come, pois o mar realiza 30% da fotossíntese mundial, que gera chuvas, e sem chuvas não há alimentos. Com isso, conclui-se que quem consome produtos sem se importar se a empresa investe em tornar-se mais sustentável, mesmo sem visitar tal paisagem, estará compactuando com a perpetuação para a perda de biodiversidade marinha, porque está financiando o órgão a continuar a lucrar com as mortes. Proteger o mar é garantir um futuro saudável e tornar o planeta mais sustentável é torná-lo mais seguro a todos os seres vivos. Parabéns, Amanda. Parabéns. Palmas Graças mesmo. a Deus, é maravilhosa. E agora a gente olha para esse texto. Esse é um texto muito informativo, vocês concordam? Traz muita informação, né? A Amanda pesquisou, entrou em livros ou Google, não sei as fontes que ela usou, mas ela pesquisou, né? Então, ela poderia ter entrevistado cientistas, né? Poderia, estou falando assim, como outras fontes, não estou dizendo que ela deveria, poderia. E fez um texto muito informativo, um texto típico de pesquisa científica, ou mesmo de um jornalismo científico, um jornalismo ambiental. Tá? É interessante ver essas características. E aí eu provoquei a Amanda dizendo o seguinte: Amanda, você escreveu isso tudo sem conhecer o mar, como ela diz aqui no texto, né? E aí é incrível o seguinte, a provocação para ela é o seguinte: o que é uma das principais ferramentas do escritor? Não é a imaginação? Eu falei assim, e a provocação para ela foi assim: e se você escrevesse sobre o mar que você imagina? A vida litorânea que você imagina? Como é? É incrível isso, porque, de repente, a Amanda pode trazer um mar que é dela, que é da imaginação dela, e que nem por isso deixa de ser tão interessante quanto o mar que ela ainda não conhece. Né? É uma ferramenta fundamental do escritor, é exatamente a imaginação. E, gente, imaginação ela tem que ser exercitada. Exercitada, é um exercício. Senão, ela fica embotada. Né? Você pega, por exemplo, a criança, a imaginação da criança é um negócio fantástico, é uma viagem, porque elas estão exercitando aquilo o tempo inteiro. E a gente vai ficando adulto, vai ficando besta, porque para de exercitar a imaginação. De repente você vê, Suzana, você vê uma cena que te chama atenção na rua, um casal, um amigo, vou contar esse caso que é rapidinho, um amigo que é escritor, escreveu um conto maravilhoso, que ele viu na rua um casal de mudos brigando. Estavam claramente se desentendendo. E ele produziu um conto, mas tão lindo, que eu ainda vou trazer aqui para vocês. Imaginação. Ele imaginou o que estava rolando entre eles. E
Ficou maravilhoso, maravilhoso. Vou trazer ainda. Bem, vamos lá. Agora, vamos aqui para o texto da Suzana, que é um poema. É para ler, né, Suzana? Eu posso ler? Ela começa assim. Grazi, graça, graciosidade, Graciliano Ramos. Gratidão, grato, grata. Gritos, gratuitos, gratificante. Gritar palavras, palavras necessárias, necessária. Pessoas, Fernando Pessoa. Graça, graciosidade, graça graciosa. Gruta, grito, grata, Grazi. Poema da Suzana. Como todo poema, é preciso ler mais de uma vez. Porque todo poema tem ali, né, os seus esconderijos, os seus mistérios, palavras que, de repente, escondem mais de um sentido. Suzana, você fala um pouco desse poema? O que... Não é para explicar o poema, o que você estava sentindo quando escreveu, o que você queria dizer? Eu tenho, assim, isso é de família, assim, a minha mãe sempre ensinou a gente a ser muito grato às pessoas, seja por quaisquer motivos forem, assim. Às vezes a gente tinha até um pouco de raiva, porque, vamos supor, a pessoa dava um copo d'água. Depois disso ela fazia um monte de sacanagem, mas a minha mãe era grata pelo aquele copo d'água. Sim. Uhum. E a gente estava assistindo a televisão ano passado, e a Grazi, a mulher do Bruno, que é o coordenador... Sei. Uhum. Aí a Grazi apareceu na televisão, aí eu falei, olha, mãe, aquela é uma das professoras do cursinho. E minha mãe falou, não, que linda! E estava mostrando exatamente num momento em que a Grazi estava falando que tinha sido empregada doméstica, que a mãe dela tinha sido empregada doméstica. A minha mãe também, ela foi doméstica, e eu fui empregada doméstica. O meu avô não deixou minha mãe aprender a ler. Eu tinha muita dificuldade de aprender a ler, e a minha mãe ela sempre me incentivou no estudo, mas era complicado por uma série de fatores. E eu fiquei um pouco com isso, Grazi. Aí, outro dia, a Grazi apareceu aqui, eu falei, ô mãe, a Grazi tá na coisa. Minha mãe falou, deixa eu ver. Aí mostrou, deu tchau, não sei o que e tal. Então, acho que eu fiquei com o nome da Grazi na minha cabeça, e eu falei, vou fazer um poema para a Grazi. Porque eu já tinha feito um para a Nath. Sei. E aí eu falei, o que significa com Grazi? E essa coisa que você falou do poema, ele é da imaginação, deixei as palavras que tinha a ver com gra, deixei fluir. Foi. E foi legal porque aí, gente, eu lendo o poema, me chamou a atenção um trecho, e a partir desse trecho que aparece lá no final, me abriu uma porta, vamos dizer, uma janela de observação do poema, que a Suzana também surpreendeu com a leitura, porque tudo que a gente escreve acaba sendo uma doação para o leitor. E cada leitor traz uma leitura diferente, dependendo da experiência dele. Então, na hora que eu li aqui no final, gruta, grito, grata, eu falei assim, e sabendo que a Suzana tinha acabado de ter essa conquista, né, da faculdade de Campina Grande, né, de letras, eu falei assim, gente, esse poema me parece assim, alguém que estava numa gruta e que soltou o seu grito, né, em direção a um mundo que não é só dela, é o mundo que ela cita, de Graciliano, de Fernando Pessoa. É a conquista, é um poema que fala dessa conquista dela, né? De ter saído da sua gruta, né? Como ela representou ali o seu momento anterior, para, de repente, o sonho conquistado, né? Que é pertencer a esse mundo que já é de Fernando Pessoa e de Graciliano. É lindo.
Eu não tinha parado para concatenar isso, mas depois que você me falou, eu falei, caraca, Faz sentido, né? todo. E eu achei que eu estava indo só por um beco, mas E, às vezes, Suzana, isso é muito legal, porque quando o leitor traz de volta a um escritor uma leitura do que ele acaba de ler, não é só a leitura pessoal de acordo com a vida dele. Ele ajuda o próprio escritor a ver coisas que o próprio escritor não tinha visto quando estava escrevendo. Por quê? Mais uma vez, nesse processo de autoconhecimento, o outro é a principal janela da gente para a gente se conhecer melhor. Uma pessoa que se isola, que se fecha em casa, não sei o quê, dificilmente vai ter essas oportunidades, sabe, de se ver, porque é sempre na interação com o outro que a gente que vem essa riqueza, sabe, que vem essa coisa maravilhosa, né? E agora chego aqui no texto da Bela. Texto da Bela. Vamos lá. Que é um texto belíssimo. Esse é o Chico. Oi. Só um minutinho. Diz. Tiago, eu posso só dar uma contextualizada rapidinho? É porque, assim... Claro. Então, o que acontece? Eu tenho um relacionamento muito complicado com a minha mãe, tipo, desde criança. Uhum. E aí, a gente sempre brigou muito por questão de atenção, assim, porque somos 5 filhos lá em casa. E em alguma parte da minha infância, eu senti que eu não... não quero chorar. Eu senti que eu não recebia atenção, que eu não tinha esse amor que meus irmãos tinham. Sim. E durante muito tempo, eu briguei muito com a minha mãe, entendeu? E Uhum. aí, esse texto foi porque um dia eu parei e olhei para o rosto dela e vi que ela tinha envelhecido. E isso me mudou, entendeu? Tipo assim, eu cansei, eu parei de brigar. Eu falei, já não é mais a mesma pessoa aqui, né? Nem eu, nem ela. Por isso que quando você falou das nossas observações, assim, e essa semana eu tinha ficado muito reflexiva, né, sobre esse tempo que está passando, as minhas conquistas, né, aonde eu cheguei, ou o que eu não conquistei, e aí saiu isso. Eu sentei lá fora, peguei a caneta, e aí fluiu, aí saiu esse texto. Ô, Bela, o seu texto, eu fiquei profundamente emocionado. Para ser muito franco com você, eu chorei, sabe? E vou dizer para você, você está dizendo isso, e eu passei por uma experiência semelhante também com o meu pai. Eu briguei muito com ele. E tive a oportunidade, como você está tendo, pelo que você revela nesse texto, de refazer a relação. De forma que, quando ele morreu, a gente já éramos bons amigos. Bons amigos, assim, mas muito, muito ligados, sabe? A gente foi uma experiência maravilhosa isso. E, na verdade, essas brigas, às vezes, é porque a gente é muito igual. Sabe? A gente se parece muito com o pai ou com a mãe, no seu caso, e aí os defeitos que a gente vê nela incomodam muito porque está na gente também. E aí começa a dar confusão. E você está passando num processo fantástico que você está amadurecendo isso, como eu fiz, e foi maravilhoso, sabe? Isso é um processo, Bela, de cura. Mas, enfim, eu imagino que está todo mundo curioso para ouvir, tá? Então eu vou ler. E vou tentar segurar minha emoção, porque é um texto que me emocionou. Vamos lá. Minha mãe envelheceu. Não entendi muito bem como aconteceu, mas estão lá os cabelos brancos, doces, rugas e um sono diurno, diário, necessário para repor a energia desse corpo que definitivamente envelheceu. Fui ao espelho saber se envelheci também.
como isso aconteceu se o objetivo de hoje é o mesmo de 14 anos atrás? Estudar. Como eu envelheci se a Bela, de 17 anos, ainda não realizou seu único desejo? Que injusto o tempo passar igual para todos numa sociedade desigual. Estou cansada. Então, vou me reservar o direito de discordar dessa ordem cronológica. Alguém faça algo a respeito. Não posso perder a força para continuar. Em uma idade tenra, me lembro de minha mãe me perguntar: o que você quer ser quando crescer? E eu respondi: médica de animal. Uma vida inteira voltada a um único objetivo: ser médica de animal, uma doutora. O problema de ser essa pessoa que sempre luta pelos seus sonhos é que, passados tantos anos, tem-se a impressão que as pessoas desistiram de você e que talvez, lá no fundinho, eu também titubeio. Ou não, ou é só cansaço. Os joelhos da minha mãe estão inflamados. Ela não fica em pé direito e anda com dificuldade. Eu ainda nem entrei na faculdade. Preciso de um pouco mais de tempo. Alguém faça esse tempo parar. Os que não têm o privilégio de tê-lo. Comprei um hidratante para o rosto que promete rejuvenescer. Vou passar no meu rosto e no de minha mãe. Vem comigo, mãe. Deixa eu cuidar de você. Eu só tenho 17 anos. E, se Deus quiser, me formo em 5. Que maravilha, não é, gente? Eu me emociono muito com isso. E vejo aqui... Bem-vinda, Simone. E vejo aqui assim, uma riqueza literária muito interessante, muito bonita, né? Um texto assim... ele tem a beleza literária e ele tem essa beleza literária porque ele é uma entrega. E alguém que escreve, o escritor, ele na verdade, é um stripper. Ele faz uma striptease em público. Ele se expõe, né, aos seus leitores. É preciso coragem para fazer isso, né? Mas, ao fazer isso, quem escreve está se curando, como a Bela acabou de relatar. E tá oferecendo aos seus leitores uma oportunidade de cura também. Porque, não tenham dúvida, a beleza cura. O espelhamento, ou seja, a experiência do outro, na qual eu reflito a minha experiência, também cura. E nisso, gente, é a beleza da arte, que é a escrita, que é a pintura, que é a dança, né? Que é o teatro. São atividades muito libertadoras e que transformam a humanidade, não tenho dúvida, é a cultura e a arte que transformam a humanidade. Evidente, tem a tecnologia, tem a inovação, né? Tem a própria espiritualidade, né? Tem muitas coisas, mas a arte é que tem um poder muito próprio de transformar a vida das pessoas, seja de quem faz a arte, seja de quem usufrui dela. Né? No caso da escrita, quem escreve e quem lê. Bem, esses são os textos. Tem o texto aqui da Thalita, mas como ela não está, não faz sentido, né? Seria bom, eu ia gostar muito de ler se ela estivesse aqui, nem para poder comentar e tudo mais. Eu queria, então, estar aberta a palavra para vocês fazer seus comentários sobre o que ouviram, sobre o que essas leituras trouxeram para vocês, quem escreveu, se quer dizer alguma coisa a mais. Aberta a palavra. Eu queria falar que esse texto da Bela
Eu fiquei segurando aqui, assim, eu já estava um pouco sugestionada, porque você tinha dito que deu vontade de chorar. Aí acaba que você fica meio preparado, assim. Aí eu falei, não vou ter vontade, vou ficar ouvindo. Aí eu fiquei ouvindo assim, falei, gente, tem coisas que eu sempre gostei muito de escrever, mas eu confesso que depois do pré-ENEM é que eu coloquei, por exemplo, no Instagram, no Facebook, algumas coisas. Mas isso que ela estava falando da relação com a mãe dela, assim, eu falei, cara, se eu tivesse contado para ela, nem assim, talvez ela teria escrito isso. Porque é um pouco isso que você tinha falado semana passada da escrita, que é libertador para a gente que escreve, mas ao mesmo tempo ele toca no outro, talvez de outro jeito, e a sua intenção de escrever nem era aquela, mas como que tocou. Porque eu estava ouvindo, e eu falei, gente, é a mesma coisa da minha. A mesma coisa, sem tirar uma palavra. Da sua história, você disse, Suzana? Sim, Aham. desse conflito da gente, será que eu sou tão amada igual o outro? Porque o mesmo jeito, a mesma reação que eu tenho perante determinada coisa, o outro também tem, mas o jeito de olhar é diferente. Mas depois chega uma certa época, isso já não importa mais. E aí, se o tempo está passando para ela, significa que está passando para mim também. Então é hora de eu resolver isso. Não vai adiantar, fulano não vai mudar, eu também não vou. E aí eu estava ouvindo o que ela estava escrevendo assim, e eu falei, cara, eu também penso nisso. Ela reclama que tem dor em tal lugar, eu também já estou sentindo dor em tal lugar. E, tipo, eu lembro quando foi comprar o primeiro óculos, e daqui a um tempo eu vou ter que usar óculos, porque eu já estou sentindo a questão na vista. Então, como que esse texto dela me tocou, assim, é isso, sabe? Tipo, vale a pena eu continuar? Muito, assim, muito emocionada de ouvir, e sobre o às vezes é uma coisa que a gente fica meio impactada, assim, de verdade. E sobre o da Amanda, eu queria falar que quando ela tem essa perspectiva sobre o mar, e eu sou da época da novela, né? E na minha casa não tinha televisão, então eu era aquelas que enchia tambor, olhava filha, todo mundo para ver novela. E o mar era uma coisa porque eu via na televisão o mar. Gente, a primeira vez que você vê o mar, você vai chorar, assim, porque depois a gente acostuma, né? Eu morei no Rio um tempo, então chega uma hora que a menina que morava lá falava para mim, eu nem olho. Eu não tinha como não olhar, porque para mim era o mar. E o mar, ele tem essa... Quando a gente tem essa vontade de ver o mar, eu acho que para mim não existe nada mais bonito que o mar. Até energia, você pode estar mal, se você entrar no mar, você sai de lá renovado. Mas, basicamente, o texto dela me tocou muito nesse lugar, do conflito de gerações, mas que depois de uma certa época você fala... A gente sai daquele lugar de dor, né? De sofrimento, para cura, né? É muito bacana isso, é muito legal. O que mais, gente? Quem quer falar? Estou vendo aqui o Rian, Fernanda, Amanda, a própria Bela, Sobre Vitória, o meu Simone. texto, eu escrevi sobre ele porque eu tenho uns gostos meio peculiares, né? Eu sou apaixonada por corais, eu gosto de como as cores deles se modificam e tal. E o documentário que eu vi é sobre a morte deles. Eu fiquei indignadíssima que tá morrendo uma coisa que eu nem conheço. E tá perdendo várias espécies de peixes e várias outras coisas que eu não conheço. E eu quero muito conhecer, eu quero que a minha próxima geração conheça. Eu quero que todo mundo conheça e veja a beleza que eu tô vendo sobre aquele determinado local. E sobre o texto da Bela, eu fiquei extremamente tocada, porque eu não passei pela mesma coisa que ela, mas a gente sente quando, tipo, eu tenho 3 irmãos, a gente sabe quando o pai gosta mais de um filho do que do outro.
E eu ainda estou naquela fase de entender o porquê, sim, né? Por que ele? Por que não eu? Eu ainda tenho esses questionamentos e ela já está sabendo lidar com isso, eu ainda não sei lidar. Uhum. É legal, tá vendo? Olha o poder da escrita aí, né? Como é que vem trazendo, cutucando a gente, né? E tem um segredo que eu vou contar para vocês, que eu fiquei perplexo quando a Bela me contou isso. Vocês acreditam que é o primeiro texto que ela escreve? Eu fiquei impressionado. É verdade. Foi mesmo. Então, gente, veja só, escrita não é apenas resultado do talento, que ficou evidente. Nos todos os casos aqui que eu li, o talento está aí. Agora, o talento sem prática, ele é um zero à esquerda. Quer dizer, a Bela, com esse talento todo, só veio entrar em contato com o talento nesse primeiro texto. O Tostão, jogador de futebol, vocês já ouviram falar, imagino, né? O Tostão, desde novinho, 18 anos de idade, ele era um craque. O Cruzeiro foi lá e comprou do América. Ele jogou quase a vida toda no Cruzeiro. E ele era muito diferenciado. Mas o que esse cara fazia? Além de participar do treino coletivo, todo dia, depois do treino, ele ficava sozinho, permanecia ainda lá, treinando as coisas que ele achava que ele estava fraco ainda, ou fortalecendo o que ele já achava que estava bom. Esse é o craque, fazia isso. Os outros que eram muito piores que ele, iam para casa, entendeu? Mas o Tostão virou o que virou, jogador da seleção brasileira, né, um ídolo nacional, por causa disso. Ele pegava o talento dele e trabalhava aquele talento, né? E aperfeiçoava aquele talento. E assim a escrita é tudo na vida da gente. É fundamental essa prática, esse exercício, essa entrega, porque não só você está trabalhando um talento que tem, como você está exercendo a você mesmo, se descobrindo, né? E tendo, vamos dizer assim, uma presença no mundo muito mais qualificada, né? Quanto mais a gente trabalha isso. Thalita chegou. Thalita, tudo bem? Tudo, sou eu, senhor. Já nós fizemos um trato coletivo aqui que ninguém precisa me chamar de senhor, não, tá? Mas é o seguinte, eu acabei de ler os textos que eu recebi, não li o seu porque você não estava presente. Não entendi. Fala de novo, pessoal. Antes de você chegar, eu li os textos que as pessoas me mandaram e não li o seu porque você não estava presente. Aí eu queria saber se você gostaria que o texto fosse lido e se você gostaria de ler, se gostaria que alguém lesse. Por mim não tem problema nenhum, professor. Só, tipo assim, outra pessoa pode ler porque eu sou bem travada para ler. Bem. Oi, Amanda. Tá. Vou ler então, tá? O dia que Pepito morreu. Eu tinha 14 anos quando minha mãe comprou um casal de periquitos. Eles se acasalaram e tiveram 7 filhotes. Somos 5 irmãos, então minha mãe deu um para cada um de nós. Eu peguei o Pepito, pois ele era tão pequeno e frágil, achei ele fofo. Passamos uns 2 meses com todos eles, mas minha mãe precisou vendê-los. Por ironia do destino, a moça não quis o Pepito, pois ele era muito pequeno e frágil. Poderia morrer no meio dos outros na gaiola. Então fiquei com ele. Era o meu xodózinho. Eu conversava com ele, até quando eu estava triste ele me acalmava. Dormia com ele na minha mão, de tão pequeno que era. Um dia estava muito frio, então resolvi deitar com ele para descansar. Mas eu estava cansada, com sono, e acabou acontecendo, depois de uns minutos,
Acordei assustada, pois o Pepito não estava mais na minha mão. E como a casa estava aberta, achei que ele tinha fugido. Chorei muito, procurei, já estava exausta. Ele era muito pequeno e poderia estar em qualquer lugar. Depois de um tempo, achei ele morto no sofá. Eu fiquei muito triste, pensando o que poderia ter acontecido, mas cheguei à conclusão de que ele morreu embaixo de mim, pois estava de barriga para baixo do lado do cobertor. Carrego essa culpa, pois era meu dever cuidar dele. E sem querer acabei matando ele. Por incrível que pareça, nunca mais quis ter um animal de estimação. Fico mal só de pensar que ele morreu e foi minha culpa. Meu passarinho amado acabou morrendo. Meu xodozinho querido. É o texto da Thalita. É tocante, né? E é uma história... Eu estava comentando com a Thalita exatamente que esse foi a leitura dela de criança, né? E agora, ao escrever essa história, ao parar para... Eu provoquei ela muito para... Ela mandou um texto menor para ela ir atrás de mais detalhes, dela mergulhar mais nessa memória, né? E eu queria saber da Thalita o que foi esse mergulho nessa memória. Como foi a Thalita adulta hoje olhar para essa memória de infância? Porque tem tudo a ver, Thalita, com o que a gente estava conversando antes de você chegar. E eu acho que vai ser bem rico para todos nós ouvir um pouco aí do que você tem a dizer. Estamos te esperando. O senhor quer que eu fale do texto? Sim, do texto e do que foi digamos, essa visita a esse fato que aconteceu na infância e você agora adulta olhando para trás. Como é que você sente esse mesmo fato? Se é igual você via quando era criança ou alguma coisa mudou hoje? Tipo assim, quando eu penso, eu ainda me sinto um pouco mal, porque, querendo ou não, foi minha culpa ele ter morrido. Mas, eu sei lá, eu fico um pouco triste e... eu fico mais triste do que tudo, porque em questão disso eu não consegui mais ter animaizinhos e o único passarinho, né, que eu gostei de ter criado foi ele. Depois eu não me apeguei mais a bichinho de estimação, não. Acho que fica um pouco de trauma, medo, sabe, de machucar eles, ou então acontecer igual aconteceu com ele, porque ele já era um pouquinho doente, ele era o menor que tinha. Fica esse trauma, né, de matar outro animalzinho, e a gente não quer ter outro. Eu acho engraçado quando você fala de ter matado o Pepito, quando, na verdade, você estava cuidando dele, né? Não houve isso, a meu ver, né? O Pepito poderia até, inclusive, ele era fraquinho, doente, frágil, ele poderia ter morrido enquanto você dormia. Chegou a hora dele, foi embora. Mas, enfim, eu queria ouvir as outras pessoas, quem quisesse comentar o seu texto. Posso falar de novo? Claro. Quando falo de literatura, assim, eu sou muito, muito, muito apaixonada. Eu entendo isso que ela fala, e, por outro lado, eu fico pensando que talvez o mundo careça desse tipo de médico, com esse tipo de sentimento pelos animais, sabe, professor? Talvez essa coisa dela escrever e falar que se sente culpada e tudo. O mundo precisa desse tipo de pessoa. Então, talvez, se conseguisse rever isso, de ter medo de ter animal por causa porque eu entendo esse sentimento. Eu tive um cachorro e eu era casada, e quando a gente se separou, eu deixei o cachorro com ele. E quando a gente se separou, eu voltei para casa, e aí depois de 2 anos eu voltei lá na cidade, porque eu tinha que resolver algumas questões burocráticas em relação ao término e tudo. Uhum. E aí eu achei o cachorro abandonado na rua. E aí ele, na hora que eu estava vindo embora, eu falei com ele, volta, e ele que me reconheceu, porque eu passei por ele, ele estava cheio de... Ele estava com peladeira, todo sujo, era um cachorro que eu gastei horrores para cuidar dele, né? Sim. E a pessoa teve esse nível de crueldade de abandonar o bicho. Uhum. E aí ele veio me seguindo, eu peguei a van para entrar na ponte Rio-Niterói, que eu tinha que atravessar aquela ponte, eu não sei aqui se alguém já foi. É uma ponte imensa, assim, e o cachorro veio correndo atrás da van.
E a última imagem que eu tenho dele é dele correndo atrás da van, atrás de mim. E eu fiquei super culpada por isso, assim. Eu custei. E aí tem uma coisa que eu aprendi um pouco na terapia, da gente tentar ressignificar as coisas. Então, hoje eu pego todos os bichos, eu vou na casa dos meus amigos que tem cachorro, todos os cachorros de todo mundo me conhecem. Eu beijo e evitei um pouco, custei de evitar de pensar nele, porque talvez quando tem um bicho, a gente deixa de praticar uma bondade com o ser que ele foi, assim, segundo os cristãos, eu sou cristã, não frequento a igreja, mas eu acredito na filosofia de Cristo. Deus pediu que Noé salvasse um animal de cada espécie. Então, quando a gente faz bondade, quando a gente não chuta bicho na rua, quando a gente tem probabilidade de colocar água e comida para bicho abandonado, eu acho que é bom ter esse tipo de sentimento que ela sente, porque isso faz a gente querer cuidar dos animais que estão aí, sabe? Querer proteger. Então, é isso. Talvez eu pudesse rever. Você já teve outro animal depois desse, Suzana? Eu tive... Agora eu tenho um gato e cachorro é mais complicado, porque a gente mora num apartamento agora, né? Mas eu tenho muita vontade de ter o cachorro. Assim, se eu dependesse de mim, eu tinha todo tipo de bicho, se eu pensar, galinha, isso é de verdade. Galinha, coelho, um burro, cavalo, mas esse cachorro, eu peguei ele na ninhada, junto com os outros filhotes, né? E eu peguei na ninhada, tanto que a menina teve que segurar a mãe para eu conseguir tirar, porque ele estava no então ela ainda estava muito apegada e ele chorava muito, então eu acordava de madrugada para esquentava o leite e dava para ele. E ele foi crescendo. Aí quando eu vim embora, assim, aí ele falou: "Não, eu fico com o cachorro e tudo". E como eu estava voltando para casa da minha mãe, eu não queria voltar com a mudança com o cachorro. Sei. E aí quando eu voltei lá depois, ele tinha abandonado o bicho na rua. E o cachorro, e tem isso, o cachorro, 2 anos depois, eu não passei perto dele, não reconheci. Ele me reconheceu, ele ficou louco. E eu tinha que voltar para pegar a van, e ele saiu correndo atrás da van. E eu só de eu falar isso aqui agora, eu estou segurando a minha... É uma experiência dolorosa, né, Suzana? Muito. Mas você não tinha saída, o que você ia fazer? Colocar o bicho na galinha? Exatamente. Eu não tive o que fazer. Eu tive que fazer tratamento, assim, se despertou um monte de coisas muito ruins. Mas eu acho que quem tem esse tipo de sentimento que ela tem em relação a bicho, tem que ter, porque é um amor que a gente tem. Porque, na verdade, a reflexão, tudo na vida gera uma reflexão, né? Sim. E mais uma vez, a questão da atenção, né? Sim. Quando a gente tem uma perda dessa, né? A única coisa que é capaz de curar isso é o amor mesmo. Sim. Né? De repente, outro animal que venha não substituir aquele vai estar na nossa memória, mas você dá oportunidade para que o amor se renove. Né? Eu trouxe a propósito... Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Desculpa, eu estava viajando aqui já na história. Ninguém? Eu quero falar que todos os textos foram lindos. Se for parar para comentar aqui, a gente vai ficar até 10 horas, porque tudo muito lindo mesmo. Ótimo. Vocês têm uma aula agora, são 19 horas. Então, nós temos que acabar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Para a próxima oficina, vocês gostariam de repetir essa experiência de produzir mais um texto para trazer? Eu quero, vou trazer o meu. Muito bom, Fernanda. Ótimo. Também vou trazer outro. Ou a gente deixa para quem não trouxe? Não, todo mundo. O bom é... E aí vocês mandem, por favor, para o meu WhatsApp particular para eu poder dar um retorno primeiro pessoal para vocês, antes de trazer para o grupo. Tá? Eu tinha... Então, ficamos combinados assim, e fica novamente um tema livre, né? Mas
do exercício, a ideia é praticar a atenção, né? Seja um fato que você testemunhou ou que você viveu, mas mergulhar nesses detalhes, mergulhar na experiência que aconteceu, né? E, como fez o texto da Amanda, pode ser também um outro texto que seja um texto de pesquisa, um assunto que te interessa, é tema livre, tá? Poliana já entrou aqui, eu acho que já é para chamar vocês para a próxima aula, mas está até difícil. Eu tinha até trazido um poema de um sujeito maravilhoso chamado Manuel de Barros, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu amo, e é um texto Lê rapidinho. Poliana, pode? Eu não sei se está... Por favor, é o meu preferido. Por favor. Obrigada, Poli. Suzana, por favor, vá. Trouxe, Poli, pra gente uma vez, você lembra? Dele? Exato, é só o meu amor da vida. Hoje eu vou trabalhar com o Manuel de Barros também, meu amigo. Poliana, é muito legal porque tem a ver com o que a gente estava conversando aqui agora. Vai, solta, Chico, vai ser um prazer. Vai lá. Chama Ruína. Oba. Olha que maravilha isso. Um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco, ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tem entrada para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou: digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou, descabelado. Que lindo. Não é maravilhoso, gente? Sim. Nossa, isso é um... E eu ia trazer para vocês com um ator maravilhoso chamado Odilon Esteves. Odilon Esteves, que é maravilhoso. Ele fala, eu fiquei até com vergonha de ler isso, perto que foi o Odilon lendo. É simplesmente maravilhoso. Se vocês quiserem, mando para vocês no WhatsApp. Manda sim o link. Chico, cheguei atrasadíssima, Chico. Queria ter tido prazer de assisti-lo, mas eu ainda vou fazer isso, tá? Estou ouvindo maravilhas, você tem feito maravilhas no meio de nós, viu? E eu fico muito feliz com isso. Esses nossos tesouros, você viu quanto tesouro tem nesse meio aí? Você tá com... Cadê Suzana? Tá aí, né, Tô aqui, professora. Deu um chute no vídeo aqui. Você conhece Suzana já, Chico? Já. A nossa